Às vezes, com uma pequena quantidade de fósforo colocada a mais no meu solo, eu posso aumentar significativamente a produtividade de milho. Agora, se eu notar a deficiência desse elemento, o que eu posso fazer? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil. Como eu sempre peço para vocês, para deixar o like, se inscrever aqui no canal, toda aquela coisa, também compartilhar esse vídeo com mais pessoas é muito importante. E é claro, fique à vontade aqui abaixo na seção dos comentários, que eu gosto de ler o que vocês comentam e também eu respondo, certo, pessoal? Vamos começar então? Me acompanhe até o final porque tem bastante conteúdo e conteúdo relevante que você pode utilizar aí para a sua realidade. Então é o seguinte, o que pode levar a uma deficiência de fósforo aí na tua área, no teu plantio de milho? Principalmente áreas de baixa concentração do elemento. Por isso que você deve ter uma análise de solo. Sem análise de solo, você não consegue saber como é que está o nível de fósforo, se de fato é uma deficiência de fósforo. Então a gente trabalha com consultoria agrícola e toda semana pega análises, né, do Brasil inteiro praticamente, Nordeste, Centro-Oeste, da região Sul. E o que a gente nota? Muitas áreas têm um nível desse elemento de 2 ppm, 3 ppm, são níveis muito baixos, que acabam comprometendo a produção. Então, a produtividade da tua lavoura de milho vai ser limitado pelo elemento fósforo. Você deve saber como é que está o nível desse elemento aí no teu solo. Outra coisa, solos ácidos, solos com pH de 4, de 3,5, 4,5, o que você vai ter? Esse fósforo, que muitas vezes está presente no teu solo, ele não está disponível para a planta porque ele está absorvido ali a óxidos de ferro e de alumínio. E aí a gente precisa fazer uma calagem para aumentar a disponibilidade desse elemento. Adubação de base deficiente ou inadequada. Então, quando não é feita uma análise de solo e você coloca uma dose padrão lá de fósforo, sei lá, 60 kg de P2O5 por hectare. Aí também você pode ter um problema com a deficiência, né? Colocou menos do que seria necessário. Então, quando você faz uma adubação de base, né, bem ajustada, segundo a condição e expectativa de produtividade daquela tua lavoura, também você elimina completamente os possíveis problemas com deficiência desse elemento. E é claro, um solo alcalino a gente pode reduzir também a disponibilidade de fósforo, principalmente porque ele fica ligado ao cálcio. Então, também essa questão de solo muito ácido ou solo muito básico, alcalino, pode ser um problema. Quais que são os sintomas da falta desse elemento? Vamos lá, pessoal. Vocês já devem ter visto lavouras assim. A gente recebe fotos aqui de produtores. Opa, o que aconteceu com o meu milho? Está com a folha avermelhada, ele parece que está travado, ele não consegue se desenvolver. Muito provavelmente isso é falta de fósforo. A característica mais comum, que a gente consegue distinguir mais da deficiência de fósforo, são as folhas mais velhas avermelhadas. Inclusive, essa aqui foi uma foto que eu tirei a campo de algumas lavouras que a gente acompanha. Então, lembre-se, o fósforo é o nutriente responsável pela maquinaria energética da planta. Fósforo é componente do ATP, adenosina trifosfato. Sem ATP, a gente não consegue ter o processo ideal da fotossíntese. E a fotossíntese é fundamental para o acúmulo de matéria seca e para o crescimento da planta. Faltou ATP, né? Porque não tem fósforo, a planta não se desenvolve. Então ela fica raquítica, ela fica travada. Ela tem um encurtamento de internódio. Depois tem uma outra foto aqui que a gente vai ver esse sintoma mais ainda nítido. Então essas folhas mais velhas arroxeadas, elas começam a ser observadas ali a partir de V2, V3, já tem plantas com deficiência desse elemento. Diferente lá do nitrogênio, do potássio, que a gente vai notar principalmente próximo ao pendoamento. O fósforo, logo lá no início, V2, V3, V4, se tiver faltando, já vai aparecer essas folhas arroxeadas e já vai aparecer também plantas com desenvolvimento mais atrasado. E é claro, colmos finos, mais frágeis, plantas que você nota que parece que está mais travado. Então dê uma olhada, essas aqui são algumas fotos que eu também tirei a campo de uma planta com suprimento ideal do elemento e uma outra planta aqui com deficiência de fósforo. Foram plantadas no mesmo dia, utilizado praticamente os mesmos procedimentos, mas aqui faltou fósforo. E aí o que acontece? A planta fica menor. Então, ao invés dela ter lá
50, 60 centímetros, pela época que foi plantada, ela tem 15, 20 centímetros. Isso é muito comum. Esse solo aqui tinha 45% de argila e 6 ppm de fósforo, e nessa área onde tem essa planta menor, não foi feito o suprimento ideal do elemento. E aí acaba comprometendo lá na frente a produtividade, porque obviamente menos acúmulo de matéria seca vai levar também a uma menor produtividade de grãos no final do ciclo. Então, como que a gente deve fazer a aplicação de fertilizantes fosfatados? Tem muita gente que me diz o seguinte: eu posso aplicar fósforo em cobertura? Até pode, mas em muitos casos acaba não sendo uma boa estratégia. Aqui, especificamente para a cultura do milho, a gente deve fornecer fósforo apenas na semeadura. Então, quando você vai escolher um formulado, sei lá, 8,28,16, 8,20,15, 10,30,10, veja que ele tem mais fósforo, 10 de nitrogênio, 30 de fósforo P2O5 e 10 de potássio K2O. Então você vai balizar a quantidade do formulado que você vai colocar na base pela necessidade de fósforo. O nitrogênio e o potássio você tem essa flexibilidade de jogar ele em cobertura, o fósforo não. Por isso que os formulados têm mais fósforo. Então assim, se você precisa de 100 kg de P2O5 por hectare, você vai basear esse 10, 30, 10, né, nesses 100 kg, para fornecer esses 100 kg de P2O5. A adubação em área total pode ser utilizada quando se quer fazer uma fosfatagem, que é correção do elemento fósforo. Tem vídeos aqui no canal que eu explico passo a passo do cálculo da fosfatagem. É só você entrar aqui e dar uma olhada no vídeo que eu explico também. Mas a fosfatagem ela pode ser utilizada, eu gosto de indicar para os produtores, não no primeiro ano, mas em anos em sequência. Às vezes ele tem uma área que ele vai plantar pelo primeiro ano. Não é interessante fazer a fosfatagem. Primeiro você corrige bem esse teu solo, joga um calcário, coloca o fósforo na linha e depois você pode eventualmente fazer uma fosfatagem em área total. Pode ser utilizado alguns produtos também de baixa solubilidade, é o caso do fosfato natural reativo, que ele vai demorar mais para disponibilizar esse fósforo, mas ele acaba sendo interessante. Associado com um solo corrigido e com um solo que tenha micro-organismos, que você faça rotação de culturas, que você tenha diferentes espécies para aumentar a matéria orgânica, o fosfato natural ele pode ser bem legal porque você vai disponibilizando aos poucos esse fósforo que está presente no fertilizante. Quanto que você deve aplicar de fósforo aqui na cultura do milho? Isso aqui é variável, vai depender da concentração de nutrientes no solo. Se você tiver, sei lá, 15 ppm, você vai colocar uma dose, você pode colocar menos. Eu tenho aqui no meu solo 2 ppm. E também vai depender da expectativa de produção. Eu quero produzir 12 toneladas de milho por hectare. Aqui da minha região não dá para produzir 12, só dá para produzir 9, é o máximo. Não, aqui é 8, é 130 sacos de milho. Então eu vou definir uma dose com base nesses parâmetros. Qual que é a concentração do elemento no meu solo e qual que é a expectativa de produtividade também. Para a cultura do milho grão, as doses variam aí de 70 a 130 quilos por hectare. Pode ser, em alguns casos, um pouco menos, 60 quilos, e pode ser, em alguns casos, um pouco mais, 150 quilos também. Mas eu devo tomar cuidado com a deficiência de zinco na cultura do milho pelo excesso de fósforo. Então, para alguns híbridos de alta produtividade, o fósforo ele acaba diminuindo a absorção de zinco. Então, a gente deve fazer uma suplementação em V4 e V6 com o elemento zinco. Com doses ali de 80, de 100 kg de P2O5 por hectare, eu devo tomar também esse cuidado. As doses aplicadas são superiores às utilizadas pela planta, levando em consideração a fixação do fósforo pelas argilas. O fósforo tem essa característica, ele é muitas vezes fixado, indisponível, ele está na fração orgânica, ele está absorvido a óxido de ferro, de alumínio também, então ele está indisponível para a planta. Outra coisa, anotem isso aí, pessoal, é importante aumentar a matéria orgânica e micro-organismos. Tem alguns produtos hoje no mercado que são solubilizadores de fósforo, né? Que são bactérias e fungos principalmente, que vão pegar esse fósforo que está na fração orgânica, que está indisponível para a planta, vão mineralizar esse elemento e aí sim ele vai se tornar disponível para o consumo das plantas.
né? Então aposte na melhoria dos micro-organismos, aumento da matéria orgânica através do sistema de plantio direto, através de plantas de cobertura, que isso vai ser excelente para a disponibilidade do nutriente fósforo. E aqui a gente colocou uma tabelinha, né? Depois, se vocês quiserem baixar esse material, uma semana depois que o vídeo é publicado aqui no canal, a gente manda no nosso grupo de conteúdos. Quem está lá dentro, é só esperar que a gente vai mandar. Quem ainda não entrou, tem um link aqui abaixo, você pode se cadastrar para receber esses materiais aí em PDF. Só colocando para vocês, dependendo do material e da literatura, vai ter uma interpretação que pode ser um pouco diferenciada do que é um nível baixo de fósforo, médio ou nível adequado. Alguns manuais, como é o caso do Paraná, eles classificam em mais faixas, então eles colocam em muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto, que é também uma classificação que eu gosto bastante. Essa aqui é uma classificação da Embrapa, certo? O fósforo no nosso manejo. A deficiência de fósforo pode reduzir a produtividade na cultura do milho de 30 a 50 sacos por hectare. Então é algo sério e é algo que a gente deve se preocupar. E também não é só colocar fósforo. Eu vou colocar um 8,28,16, um 10,30,10 e está tudo certo. A gente deve saber se o solo está corrigido também, se precisa de calcário ou não. E não só isso, saber a dose de calcário. Você tem que colocar 1,5 toneladas. Se você colocar 3 toneladas, 4 toneladas, também vai ser prejudicial. Não só para o fósforo, mas também para micronutrientes. Então veja que é um conjunto aqui. E de fato, o fósforo reduz bastante a produtividade na cultura do milho pela sua função na maquinaria energética da planta, né? Na fotossíntese, vai influenciar diretamente. Em caso de deficiência, pode ser utilizado um foliar. Mas aqui tem um problema, o foliar você vai colocar uma dose muito baixa dele. A tendência é que você já tenha uma quebra de produtividade quando aparecem as deficiências. Tem gente que me pergunta, eu posso utilizar então o fósforo foliar para corrigir esse problema? Você pode tentar para ver como a planta vai responder àquele produto naquela dosagem. Agora, é muito complicado de você reverter esse problema, porque quando a planta apresenta o sintoma na folha, é porque já houve uma série de desordens do nível fisiológico dentro da planta até que ela apresentasse esse sintoma foliar. Então ele pode ser utilizado, mas a probabilidade de resultado positivo é bastante baixa. O melhor de fato é você fazer o planejamento antes de plantar e no momento do plantio colocar um formulado na base adequado para aquela tua realidade. Fazer análise de solo anualmente, então você divide a tua propriedade em talhões de 1 hectare, de 10 hectares, de 20 hectares, e aí você consegue mapear como é que está a condição desse elemento fósforo. Se tiver dúvidas quanto ao manejo do nutriente, é importante procurar um engenheiro agrônomo de confiança. Então, se você for um produtor rural, né, não sabe se você vai colocar mais, se você vai colocar menos, calcário, quanto que você precisa colocar, busque um engenheiro agrônomo ou da sua região, ou também você pode nos contratar. A gente tem esse serviço de consultoria agrícola online, tem o link aqui abaixo, você pode nos chamar, né, e explicar aí o que você está precisando, quanto que você vai plantar, qual que é a tua expectativa de produção, e aí a gente faz um laudo de adubação completo para ti, também um acompanhamento na área de fertilidade, beleza? Tem um link aí abaixo. E é claro, se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, nós temos a nossa formação online, que é a Escola de Adubação e Fertilidade, que a gente fala tudo sobre fósforo, a gente fala tudo sobre manejo também, passo a passo, tem mais de 100 aulas aprofundadas na área de adubação e de fertilidade, tem um link aqui abaixo. No mais, era isso, forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.